Olá, meus irmãos, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouco mais da Palavra de Deus. E glória a Deus por esse momento, glória a Deus pela sua vida, você que pode dedicar esse momento para a leitura da Palavra, para a aprendizado da Palavra. E vamos orar, vamos começar o nosso estudo, que a gente hoje vai estudar a lição 8, que tem como título a disposição e confiança. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, reunidos, mesmo que conectados pela internet, mas assim estamos reunidos pelo Teu Espírito, na intenção, ó Deus, de aprender mais da Tua Palavra. Que essa lição, que este ensinamento, ó Deus, venha falar aos nossos corações, que esse conteúdo venha ficar guardado em nossos corações e que venha gerar frutos, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Aproveito também para te pedir, Senhor, visita cada um do teu povo, da tua igreja, da igreja no geral, e principalmente diante desse tema que iremos abordar aqui, que teu Espírito Santo esteja visitando, fortalecendo, ó Deus, a cada um diante desse momento que estamos vivendo. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, vamos lá. Como eu falei, a gente está na lição 8 da nossa revista Palavra e Vida. E o texto-chave dessa lição está em Neemias, no capítulo 2, versículo 18. Só que eu acho importante a gente conhecer toda a história, pelo menos todo esse capítulo, para que a gente possa entender o que quer dizer nesse versículo, né? Bom, vamos lá. Para a gente poder entender melhor o conteúdo do que se trata aqui, o que a gente está falando. O capítulo 2 de Neemias, né, ele relata a história de Neemias em que ele alcança uma ajuda do rei, ele alcança um favor do rei e teve a sua ajuda tanto em materiais, em espécie, quanto em segurança para ele poder ir até Jerusalém para que pudesse reconstruir os muros da cidade, né, reconstruir a cidade, né. Neemias ele se encontrava triste diante do rei, né? Porque foi quando ele conseguiu essa ajuda. Ele estava diante do rei, estava meio triste. Diz a Bíblia que ele nunca tinha se chegado na presença do rei de maneira triste, então por isso o rei percebeu. E aí o rei ele pergunta o que está acontecendo e Neemias então ele abre o seu coração e assim o rei ele lhe dá todo o amparo necessário para que Neemias conseguisse realizar esse desejo de voltar à cidade dos seus pais, né, onde seus pais estavam enterrados, conforme ele falou, e assim poder restaurar a cidade. Uma coisa que a gente observa, né, esse ponto que eu acabei de falar, está do versículo 1 ao 6, do capítulo 2. E isso faz a gente começa a refletir sobre uma coisa. Neemias ele estava com seu coração entristecido, né, devido à forma como se encontrava a cidade de Jerusalém. Ele estava triste, ele estava fora da cidade, ele não estava no seu lugar, na sua terra, né? E o que eu queria destacar aqui é que Neemias ele não escondeu seus sentimentos, né? Seu coração estava entristecido sim, devido ao caos que a cidade de Jerusalém se encontrava, e Neemias ele não escondeu os sentimentos, e nós também não podemos fazer isso. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar, porque isso faz mal para a gente, né? Agora, mesmo Neemias estando entristecido, né, e se apresentando diante do rei de maneira triste, ele não estava aprisionado por esse sentimento. Ele não estava preso por esse sentimento. Ele, pelo contrário, ele ainda se via algo, uma esperança no seu coração. Vemos que ainda havia alguma esperança no seu coração, porque ele ainda tinha uma motivação para querer voltar lá a Jerusalém e ajudar a reconstruir aquele lugar, aqueles muros, né? Ou seja, o primeiro ponto que a gente reflete sobre o texto, não sobre a lição. A situação pode ser difícil, pode ser um caos, mas o sentimento do medo ou da tristeza, ela não pode dominar a gente. Apesar de ser um sentimento real, isso não pode dominar a gente. Bom, continuando no versículo, depois do versículo 7 e 9, mostra, né, toda essa conversa de Neemias com o rei e a ajuda que o rei estava favorecendo a ele. Mais adiante a gente vê o seguinte, que Sanbalat e Tobias não gostaram da intenção de Neemias. Ele sair de onde ele estava servindo ao rei, né, sair daquele reino e ir para reconstruir a cidade, sabe, de Jerusalém.
Sanbalat e Tobias não gostaram dessa intenção de Neemias, e muito menos da ajuda que o rei estava favorecendo a ele, conforme diz no versículo 10. Ou seja, Neemias ele teve uma ajuda do rei, e as pessoas que estavam ali com ele, que fazia parte do convívio dele, já começaram a se opor, né? Aquele famoso time que torce contra para tentar atrapalhar, né? Mas Neemias ele permanece confiante nesse projeto, confiante no Senhor, confiante de que tudo o que estava acontecendo era com a permissão do Senhor, e ele não dá ouvidos, ele não se importa com esses homens. A gente vai discutir sobre essa parte mais à frente, né? Continuando aqui, isso faz a gente pensar desde já, antes da gente entrar a fundo na lição, a gente já pensa aqui que nem sempre as pessoas à nossa volta elas irão se agradar, irão apoiar um projeto que a gente tem, uma ideia que a gente tem, mesmo que esse projeto seja direcionado por Deus, ajudado por Deus, né? É uma tendência, pode ser que a gente encontre pessoas que vão pensar contra a gente, né? Mas quando a gente está firmado em Deus, a gente tem que se apegar a isso e se apegar àquilo que Deus colocou nas nossas mãos, assim como aconteceu na vida de Neemias. E aí, seguindo adiante, a gente não pode deixar que as circunstâncias, os fatores externos desanimem a gente, né? E uma coisa interessante também é que no versículo do 12 ao 16 mostra que Neemias ele guardou em sigilo. Provavelmente ele percebeu que algumas pessoas começaram a não concordar, a não se agradar dessa postura dele, e aí ele fez muita coisa ali em sigilo. Ele teve com ele só algumas pessoas, provavelmente as pessoas que ele mais confiava, que ele viu que realmente estava dando crédito a isso que ele estava fazendo, e evitou de falar com muita gente, né? Às vezes são atitudes que nós temos que ter também. Não dá para a gente sair espalhando aos quatro ventos tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Tem coisas que a gente tem que guardar em sigilo, sim, para evitar que o desânimo venha a surgir através de outras pessoas, assim como no caso de Sanbalat e Tobias, para que a gente não venha desanimar no meio do caminho diante de uma situação que Deus colocou na nossa responsabilidade, né? Então essa é uma outra observação dentro desse contexto, desse capítulo, que tem um texto-chave para essa lição. E aí, para concluir, chegando em Jerusalém, né, Neemias ele encontra um cenário caótico e um povo desanimado. E aí a gente chega no versículo 17 e 18, que é o versículo-chave dessa lição. Ele encontra a cidade destruída e pessoas desanimadas, mas ele contou o que Deus proporcionou até que ele chegasse ali. É isso que diz o versículo 18. Ele chegou naquele lugar, contou toda a história, como é que foi o trajeto, como é que foi para ele conseguir todos aqueles recursos, para ele chegar até aquele lugar, e assim o povo reanimou e começaram a reconstruir. Às vezes a gente tem que agir assim. A gente tem que profetizar, reanimar, encorajar, apesar do cenário de caos. Profetizar, que eu digo, proferir palavras de fé, de confiança, apesar daquilo que a gente está vendo. Foi isso que Neemias fez. Mas, obviamente, não é sobre o nosso poder ou a nossa palavra. Neemias ele chegou falando, gente, olha só, eu consegui, e agora vamos construir. Não, ele chegou falando e exaltando a Deus, falando para as pessoas daquilo que Deus tinha feito para que ele conseguisse chegar até ali. Essa deve ser a nossa postura. Na nossa caminhada, diante dos desafios que a gente enfrenta, vai ter situações que a gente vai ter que recobrar o ânimo, e vai ter situações que nós vamos ter que injetar o ânimo nos outros. E essa injeção de ânimo, assim como Neemias fez nesse versículo 18, ele não chegou falando do que ele fez, mas ele chegou falando daquilo que Deus tinha feito até que ele chegasse ali. Bom, diante dessa introdução, só para a gente entender o contexto desse versículo-chave, que é a base para a nossa lição, vamos entrar na nossa lição propriamente dita, que temos como primeiro tópico, definido pelo autor da lição, que é o seguinte: a lembrança do quanto Deus tem sido bom. Achei muito interessante
algumas frases que o autor ele destaca e eu fui destacando aqui, né? E sobre esse ponto de vista de ter disposição e confiança, é importante que nós, né, é importante que a gente tenha consolidado na nossa mente que quem é o Deus que nós servimos, quem é o Deus que nós adoramos, que nós cremos, que nós pregamos. Isso só vem através do conhecimento da palavra de Deus e do nosso relacionamento com Deus. Porque, assim como Neemias ele sabia quem ele servia. Neemias conhecia o seu Deus, o nosso Deus. E a sua confiança e a esperança estava em Deus e não nele mesmo. É muito importante a gente ter a lembrança, ter na mente quem é o Deus que a gente serve. Daquilo que Deus já fez e daquilo que ele pode fazer. Em qualquer desafio que a gente enfrentar, por mais que pareça impossível, a gente precisa pensar, não, Deus esteve comigo até aqui e hoje Ele também não vai me abandonar. É importante a gente ter essa confiança. E aí tem uma frase que o autor ele destaca na nossa revista, que é o seguinte: será preciso que tenhamos sempre diante da nossa mente o quanto a mão de Deus tem sido bondosa para conosco ao nos proteger, livrar e guiar. É uma citação do autor da nossa revista. E ainda ele continua dizendo, o autor aqui ele tem na nossa revista e faz uma citação do Salmo 77, versículo 11 e 12. Ele fala de Asaf, né, um salmo escrito por Asaf, e fala que Asaf tomou uma decisão em que mudou, né, a sua postura. E diz assim no Salmo 77, 11 e 12. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. O salmista aqui está dizendo justamente isso, que contribui a isso. É muito importante a gente buscar, fazer força para lembrar, por mais que naquele momento a gente não tenha esperança nenhuma, mas a gente precisa ter essa decisão e fazer esse esforço de lembrar para que o desânimo não venha derrubar a gente. Para que a gente não venha perder a confiança em nós mesmos e em Deus, né? O autor ele continua dizendo assim, na revista diz assim: recordar, meditar e considerar sobre o quanto Deus tem sido bom é o primeiro passo para o recomeço de tudo o que porventura tenha vindo por terra em nossas vidas. Às vezes a gente está numa situação que a gente pensa que é o fim. Não, não é o fim. Não é o nosso fim, porque Deus ainda não terminou a obra dele na nossa vida. Precisamos às vezes parar, meditar, lembrar aonde foi que nós erramos, o que aconteceu, lembrar de tudo que o Senhor já fez na nossa vida, porque Ele não desiste de nós. A obra de Deus ela continua. A gente precisa continuar crendo, olhando para frente, olhando adiante, crendo que Deus não nos abandona. Aquilo que Ele fez no passado, Ele continuará fazendo na nossa vida e através da nossa vida no futuro. Continuando. Os nossos olhos veem o hoje, mas precisamos buscar na nossa mente, fortalecer o nosso coração, lembrando dos feitos que o Senhor fez no passado, crendo que Ele ainda fará coisas maiores no nosso futuro. Então, o primeiro passo, diante desse ponto, dessa reflexão, do tema que nós estamos tratando aqui, disposição e confiança, para a gente ter disposição e confiança, às vezes a gente precisa buscar na nossa memória, lutar contra os pensamentos de derrota, lutar contra os sentimentos de frustração e se esforçar mesmo, buscar na memória e falar, não, olha só, Deus já me livrou disso, Deus já me livrou daquilo, não vai ser agora que Ele vai me abandonar. Em vez de reclamar, eu vou me dobrar diante do Senhor e vou orar, vou adorar, porque é melhor do que ficar reclamando, não é? Esse deve ser um esforço. A lembrança do quanto Deus tem sido bom. E caminhando para o segundo tópico, o autor ele colocou como segundo tópico disposição e coragem para recomeçar, disposição e coragem para recomeçar. E aí eu começo citando mais uma frase do autor, que é o seguinte: tudo o que passa por destruição na vida dos servos de Deus deve experimentar um processo de retomada, mas para reerguer alicerces derrubados é preciso muita disposição. E realmente é. Para recomeçar, para reerguer,
precisa realmente muita disposição. E aí aproveito para fazer uma ilustração para os irmãos aí que já trabalharam na área de construção civil, fazendo obra. Tem muita gente que prefere pegar uma obra do zero, levantar do zero, do que pegar uma obra que foi feita por outra pessoa, um trabalho mal feito, que você vai ter que quebrar e fazer de novo, não é verdade? Era mais ou menos esse o cenário que Neemias estava encontrando. E é essa ilustração que a gente tem que trazer para a nossa vida. Recomeçar dá trabalho, mas às vezes é necessário. E aí, dentro dessa mesma ilustração, para você fazer um negócio bom, direito, é melhor a gente começar do zero, porque você vai fazer do seu jeito. Mas quando a gente tem que recomeçar, quando acontece de ter algum problema no meio do caminho e ter que recomeçar, não dá para ficar apoiando alicerces novos em base mal feita. Às vezes a gente tem que voltar, dar uns passos para trás, retomar um pouquinho no passado, se humilhar, pedir perdão, se arrepender, e não é fácil. O autor ele continua dizendo aqui, para reconstruir é preciso recomeçar, ainda que isso signifique algo muito pequeno. Recomeçar um casamento destruído, uma vida moral arruinada, reconstruir finanças abaladas, a confiança perdida e tudo o mais que tenha sido lançado ao chão, somente será possível ver a obra restaurada se a disposição for tal que nos leve a recomeçar a partir dos escombros pouco a pouco. Como eu disse, dá trabalho, mas é uma decisão necessária. Quer ter um casamento restaurado, quer ter uma família restaurada, é preciso recomeçar. É preciso sim fazer aquela pergunta, meu Deus, aonde que eu errei? Qual o caminho que eu devo fazer de volta, né? Não é fácil recomeçar, pois às vezes será preciso revirar o passado, revirar o que aparentemente está quieto, mas não está, revirar traumas, e como eu falei, às vezes se humilhar, se arrepender, mas para fazer algo novo, sólido, duradouro, é preciso tirar o que está velho. Eu imagino como deve ter sido para Neemias ele fazer esse caminho de volta, né? Fazer esse caminho em direção a Jerusalém. Porque até então ele estava somente preso a um sentimento. Né? Até então ele só estava vivenciando ali um sentimento, mas ele ainda não tinha se dado conta de qual era a real situação que ele iria encontrar. Então imagina esse caminho de volta. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou encontrar essa cidade? Eu sei que está destruída, mas como é que... É chocante você ver, você se deparar, estar de frente com uma situação que vai exigir um esforço para recomeçar, é mais impactante do que você ficar só remoendo no pensamento. Agora, quando a gente se dispõe e vai disposto a recomeçar, exige muito mais esforço, exige muito mais dedicação, como dizem, exige muito mais estômago, porque isso às vezes abala a gente. Revirar uma história do passado, revirar um trauma do passado, às vezes nos desestabiliza, mas para viver algo novo, tem que refazer o que está velho, tem que desfazer o que está velho e fazer algo novo. O autor ainda complementa dizendo o seguinte: disposição e coragem, juntamente com vidas debaixo da bondosa mão de Deus, é a receita para a reconstrução de muros. Essa é uma reflexão para a gente. Se quisermos reconstruir, é preciso principalmente se humilhar diante de Deus, diante do Senhor, para que Ele nos dê força e a direção necessária para essa trajetória. Você precisa se reconciliar com alguém, peça direção ao Senhor, peça força ao Senhor, que Ele coloque as palavras dele na sua boca, para que Ele prepare os ouvidos de outra pessoa. Você precisa refazer uma situação, um erro cometido na situação financeira que colocou a sua família numa situação de desconfortável desnecessariamente por um erro seu. Então são atitudes drásticas que precisam ser tomadas. Peça direção ao Senhor, que Ele te direcione em como tomar as decisões certas. Enfim, o que a gente precisa recomeçar. E isso é independente do cenário que estamos vivendo hoje, de pandemia, de quarentena. Isso é para a nossa vida, né? É um exercício que nós temos que ter.
de recomeçar, reconhecer o erro, de voltar atrás um pouco para consertar. É difícil, mas peça direção ao Senhor. Tenha o seu coração e a sua mente diante do Senhor, para que Ele te capacite para aí sim fazer aquilo que está velho e transformar em algo novo, daquilo conforme a vontade de Deus quer, e não conforme a nossa vontade. Partindo para o terceiro tópico, diz a confiança no bom projeto. O autor ele diz o seguinte: e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Na verdade está no versículo 18, em algumas versões está dessa forma. E aí o autor diz: nesse viés, então surge a pergunta: em que se baseava a coragem a qual se apoderou do povo para que a reconstrução fosse levada ao cabo? Da onde que veio a coragem desse povo? O cenário era totalmente desanimador. Por que eles não tomaram essa coragem antes? Por que não tomaram essa decisão antes? O projeto ele era bom, o autor continua dizendo. O projeto era bom, primeiramente porque estava debaixo da aprovação e do cuidado de Deus, obviamente. Neemias havia estudado todas as possibilidades, a liderança de Neemias era confiável, ele era uma pessoa confiável, né? O autor ele continua dizendo que o porquê, né? As pessoas sentiram confiança. O projeto era bom e Neemias ele foi cuidadoso, foi cauteloso na execução desse projeto. E por isso o povo podia confiar. Podia confiar no sucesso desse empreendimento, mesmo sabendo que obstáculos iriam surgir. É muito interessante o final dessa frase. É muito bom a gente estar preparado. Deus ele confia algo a nós? Amém. Beleza. Deus está conosco? Sim. Nada pode nos abalar, mas isso não invalida a necessidade de se preparar. Principalmente quando Deus confia em alguma coisa a nós, aí é que a gente tem que se preparar mesmo, porque a gente não está indo no nosso nome, mas a gente está indo no nome do Senhor. Neemias ele foi cauteloso, ele soube pedir exatamente qual a ajuda que ele precisava do rei, e o rei assim concedeu a ele. E aí quando ele chega em Jerusalém, ele chega já com tudo esquematizado, sabe? Então imagino que diante dessa situação, desse cenário, de todo esse aparato que Neemias teve o cuidado de conseguir, aquele povo então sentiu confiança, não, agora vai, agora a gente vai conseguir reconstruir. É importante a gente buscar o fortalecimento em Deus, sim, mas buscar uma capacitação, sim, na execução desse projeto, buscar as ferramentas certas. Falando ainda de reconciliação, por exemplo, de coisa mais próxima da nossa realidade, se você precisa se reconciliar com alguém, não faça isso de qualquer maneira. Escolha um dia certo, escolha um local certo, escolha um momento certo para você conversar, para que essa pessoa possa te ouvir, e aí sim ter a reconciliação que precisa fazer. Precisa ter uma conversa delicada com seu filho, com seu marido. Proporcione um momento agradável, sabe? Use os artifícios, as ferramentas necessárias, mas tudo isso sob o Espírito, né? Sob o Espírito do Senhor, mas usando as ferramentas que podem contribuir. Imagina, numa conversa que é delicada, mas tem um ambiente agradável, um café gostoso, enfim, são essas as ferramentas. E aí sim, Deus que já está à frente do projeto, que é a vontade de Deus fazer a reconstrução, a gente só usa os aparatos, as ferramentas que só vão contribuir para isso. Não é invalidando uma coisa ou outra, mas Deus está à frente, sim, mas eu posso sim me capacitar, né? Enfim, essa é uma qualquer outra situação, né? Como eu citei também o exemplo de uma restauração financeira, né? O que eu preciso fazer? Preciso cortar uma despesa aqui, preciso cancelar um cartão de crédito ali, ou seja, ter um entendimento natural, mas sabendo de que quem está direcionando é Deus. A direção é do Senhor, a permissão é do Senhor, mas nada impede de eu procurar me aperfeiçoar e buscar as ferramentas necessárias para isso. Foi isso que Neemias fez. Continuando, né? E complementando, segundo essa observação que o autor faz, né?
percebemos a importância de não só confiar em Deus, mas buscar os meios e a capacitação necessária para fazer aquilo que devemos fazer, principalmente se for algo direcionado por Deus, mas confiantes, né, e passando a mesma confiança a quem está à nossa volta. O autor ele continua dizendo que a confiança fez com que Neemias enfrentasse os opositores dele, os quais zombavam e humilhavam o povo, por conta do seu estado de destruição. Todavia, baseado no que Deus iria fazer, bem como na confiança do cuidado e a proteção de Deus, tudo isso fez com que a obra de reconstrução nos muros fosse bem sucedida. Ou seja, o que o autor quis dizer aqui? O fato de estarmos envolvidos em algo direcionado por Deus não quer dizer que não vão surgir pessoas para desanimar, não quer dizer que não vai surgir imprevisto. A nossa confiança em Deus deve ser tão grande, deve estar tão consolidada e fortalecida no Senhor, a ponto de saber lidar inclusive com o imprevisto. Preste atenção nisso. O fato de estarmos num projeto, numa missão dada pelo Senhor, não quer dizer que não vai surgir imprevisto, não quer dizer que não vai surgir gente para desanimar. E a gente tem que estar preparado para isso sim, ciente de que Deus está à frente, mas que nós também podemos enfrentar situações e que não podemos desanimar no meio do caminho. Continuando, e indo já para a conclusão. Para concluir, o autor ele deixa 3 perguntas, que diz assim: primeiro, para a nossa reflexão, Neemias estava diante de uma tragédia, mas não se deixou intimidar por tal situação. Você pode estar vivendo a situação que for, não se intimide por essa situação, não se intimide pelo que você está vendo, mas confie no Senhor, confie no Deus que você serve, que é acima de qualquer outra situação, que Ele sim vê além daquilo que nós estamos vendo. Segundo ponto, Neemias confiou e dependeu de Deus em todas as fases do projeto, pois sabia que qualquer projeto vindo de Deus seria bom. Tenha consciência de que quando Deus mandar fazer algo, quando a gente fizer algo sob a direção de Deus, se Deus está à frente, confie até o fim. Quando Deus está à frente, é sucesso garantido. E o terceiro ponto, disposição, coragem e confiança no Senhor são os requisitos necessários para uma nova história. E aí, vamos reconstruir? Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que essa reflexão possa reanimar você diante do que você possa estar vivendo, nesse cenário que estamos vivendo, que você não desanime, tenha confiança no Senhor. Se Deus está à frente, que Ele continue te capacitando, te encorajando e dando o direcionamento necessário que você precisa. Se Deus está à frente, tenha certeza de que Deus é contigo, Deus é conosco. Amém? Deus abençoe a todos.